Parte 2. A importância do fenômeno de Pentecostes na consolidação das primeiras comunidades cristãs. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º dia. Refere-se ao tempo gasto pelo povo judeu, comandados por Moisés, na caminhada entre o Egito até o Monte Sinai, ocasião em que o legislador hebreu recebeu o Decálogo. Em memória desse fato auspicioso, instituiu-se a festa de Pentecostes, que no cristianismo tomou um novo sentido, ou seja, a recepção da mediunidade pelos apóstolos no 50º dia após a ressurreição de Jesus e também o início das lutas pela divulgação da Boa Nova. Todos estavam juntos, no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como de um vento que irrompe impetuoso. A casa onde estavam reunidos foi por ele preenchida. Fenômeno esse provocado pela mediunidade de efeitos físicos. Os espíritos superiores lançaram mão desses efeitos com o intuito de fortificá-los na fé. E ao mesmo tempo lhes apareceram como que línguas de fogo, que se dividiam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes dava o poder de exprimir-se. Ora, viviam em Jerusalém judeus devotos de cada nação do mundo. Ao sobreviver a este estrondo, uma multidão reuniu-se e ficou confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Perplexos e estupefatos diziam: estes estão falando, não são todos galileus? Como é possível que ouçamos falar cada um em sua língua nativa? Partos, medos, elamitas e habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia cirenaica. Os de Roma, que aqui residem, tanto por Deus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os ouvimos anunciar nas nossas línguas as grandes obras de Deus. Todos, perturbados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, zombando deles, diziam: estão tomados pelo vinho doce? Naqueles dias, Jerusalém transbordava de peregrinos judeus vindos de todas as partes do mundo. Não havia, pois, ocasião mais propícia para essas manifestações mediúnicas. E como os espíritos, tendo tomado os discípulos, falassem em voz alta, os transeuntes concorreram a ver o que era, e alguns de outras terras se admiraram de ouvir aqueles homens da Galileia falar corretamente as suas línguas. Pregando o evangelho em muitas línguas, os espíritos do Senhor demonstraram que se cumpria naquele momento a profecia de Jesus de que sua palavra seria ouvida por todas as nações da terra. Pedro, aproveitando aquela oportunidade, esclareceu que os apóstolos não podiam estar bêbados, como alguns julgavam, pois era muito cedo. Ainda estavam na primeira hora do dia, isto é, 9 horas da manhã. O que aconteceu fora previsto pelo profeta Joel a respeito da mediunidade que desabrocharia por toda parte. Depois disso, acontecerá também o que vou dizer. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos serão instruídos por sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Pedro, percebendo que se iniciava o cumprimento de tal profecia, chamou a atenção daquela gente sobre o novo ciclo espiritual que a terra começava a viver. O fenômeno de Pentecostes deu força ao cristianismo nascente, e muitos prosélitos se incorporaram à igreja naquele dia. Logo após o dia de Pentecostes, os cristãos já eram 3.000, depois já eram 5.000, e em pouco tempo, uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé, e nunca mais pararam de crescer. Outro fato importante no Pentecostes foi que havia naquele dia em Jerusalém pessoas de todas as partes do mundo conhecido da época, e estes voltariam aos seus países como testemunhas oculares daqueles fatos maravilhosos. Muitos desses homens no futuro iriam ajudar o apóstolo Paulo
na evangelização dos gentios. Pentecostes representa, pois, um momento importante na consolidação da fé e na expansão das primeiras comunidades cristãs.